Gente, bem-vindos ao último dia de vídeos de Q&A. Pois é, a gente já tá fazendo isso há 2 semanas, o que é insano. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar os cards aqui em cima, em algum dos lados. A câmera, obviamente, está muito diferente, muito pior, porque eu estou em viagem e por isso que eu estou fazendo isso nessa câmera ruim do computador mesmo. Pois é, e eu espero que vocês gostem, e é isso, gente. Até a semana que vem. Tchau! Aí vem a outra pergunta da Ru, que é como organizar passeios e pagar pouco. Como equilibrar, né, realmente essa parte de fazer as coisas que você quer fazer e não gastar, a sua vida inteira. Uma coisa que eu gosto muito de procurar, walking tour de graça. Muitas cidades grandes, mas assim, muitas capitais e cidades maiores têm walking tour de graça. Então você vai com um guia turístico, e esse guia turístico te leva pela cidade, explicando todos os monumentos, blá blá blá. E daí no fim desse tour, você paga o quanto você pode, ou o quanto você acha que valeu aquele tour. Vou dizer pra vocês que eu paguei bastante em tour assim? Não, porque você decide realmente quanto você pode pagar e você paga o quanto você consegue pagar. Então, por exemplo, em Zurique, por mais que eu já tinha rodado a cidade inteira, eu já tinha visto todos os lugares assim mais famosos, eu quis fazer o Free Walking Tour porque eu queria conhecer um pouco mais da história, que era uma coisa que eu não faço com frequência. Então eu fiz esse Walking Tour, eu cheguei lá no ponto de encontro. Geralmente quando você quer achar essas coisas, é só você digitar no Google, tipo, Free Walking Tour e blá, cidade que você quer. E geralmente tem esses grupos que fazem, essas organizações que fazem. E eles são muito bons, eu gostei bastante do que eu fiz em Zurique. Mas de qualquer maneira tem esse tipo de passeio que você não vai pagar. E obviamente tem os passeios que você vai pagar, que de vez em quando são bastante caros. Eu acho que vem muito da prioridade do que você quer fazer. Então, eu quero ir nesse museu e eu quero muito ir nesse museu. Então tá, então já separa o dinheiro, já desconsidera o dinheiro da viagem. Tipo, fala assim, eu separei R$500 pra ir pra Brasília. Eu vou gastar, sei lá, R$20 pra subir na torre do rádio, blá. Beleza, cara. Você não tem mais R$500. Você tem R$480 pra gastar. Então eu acho que assim, os passeios que você quer muito fazer e que obviamente você tem condição de pagar e não vai sacrificar a sua viagem inteira, o budget inteiro da viagem, vale a pena sim pagar, tá? Que foi o meu caso com Jungfrau, por exemplo. Quando eu fui pra Suíça, eu abri todas as opções e eu resolvi não comprar o Swiss Pass. Swiss Pass é um cartão que você tem aspas todas, mas os trens, alguns trens selecionados que estão dentro desse pacote, eles são aspas de graça. Mas você paga quase 500 ou 600 euros, francos nisso. Na minha conta, o quanto eu ia gastar de trem e o quanto eu ia pagar por esse Swiss Pass não iam bater. Então eu ia gastar menos se eu comprasse cada uma das minhas passagens. Então eu resolvi não comprar o Swiss Pass. Existe uma segunda opção, que é o Half Fare. Isso é bastante comum também nos países, tá? Então a própria Europa tem o EU-Rail, então que ele comporta vários países, você pode escolher X, Y, Z países e daí todos os trens não, mas alguns trens selecionados fazem parte. Até agora eu não fui em nenhum lugar que valia a pena comprar, tá? Vale muito a pena você sentar, fazer um pouquinho de conta, perder um pouquinho de tempo pra você entender. Vale a pena, não vale a pena. No caso da Suíça, tinha a opção de comprar um Half Fare. E eu não comprei o Half Fare, porque eu achava que não valeria a pena. No fim das contas, valia muito a pena. Inclusive, se você vai pra Suíça, se você vai passar mais de 10 dias, eu te aconselho a comprar o Half Fare se o Swiss Pass, o total, não atender a sua expectativa, tá? Porque eu sei que é bastante caro. E o Half Fare faz bastante sentido, porque todos os trens que você usar, você vai pagar metade do preço, independente se ele tá incluído ou não no Swiss Pass. E eu acabei comprando em Interlaken o Half Fare. E eu paguei o Half Fare mais a subida até o Jungfrau. Só nessa brincadeira eu gastei bastante dinheiro, eu não me recordo exatamente quanto, mas foi em torno de 300 francos. 300 francos, infelizmente, a gente tem que multiplicar por 5 no Brasil. Então vocês podem fazer a conta e podem ficar tristes comigo quanto pobre eu fiquei nessa viagem especificamente. É bastante complicado você pesar, porque quando eu fiz isso, quando eu decidi ir no Jungfrau, eu estava ciente do quanto dinheiro eu ia gastar.
Eu estava ciente que eu poderia pagar por tudo isso. E eu estava ciente que eu estava no meu último final de semana da viagem. Eu ia passar mais 2 dias em Zurique só. E eu não pretendia gastar mais dinheiro em Zurique. Por isso, e apenas por isso, eu fiz a loucura que eu fiz e eu subi no Jungfrau. Existem passeios que dá pra gente fazer por pouco? Muitos. Gente, você não precisa gastar uma fortuna pra conhecer um país. Você não precisa gastar uma fortuna pra conhecer um local. Você tem como conhecer um local e não gastar uma bica infinita de dinheiro, como eu fiz. Eu gastei muito dinheiro na Suíça, mas porque o custo da Suíça pra gente é muito caro. Porque o franco suíço é muito caro pro brasileiro. Infelizmente, como eu disse, é vezes 5. Na época que eu fui, tá? Eu não sei hoje, porque faz muito tempo que eu não olho o câmbio. Então, você tem que medir muito isso. Você tem que entender o quanto que você pode gastar, o quanto que você pode esticar o seu budget e o quanto você não pode esticar seu budget. Então, isso tem que pesar muito pra você e você tem que ter uma noção muito grande. Então, por exemplo, quando eu fui pra Suíça, eu tinha certeza absoluta que eu tinha o dinheiro que eu recebi da empresa com minhas férias. Esse era um dinheiro que eu tinha garantido que eu poderia gastar tranquilamente e não ia fazer falta pra eu pagar minhas contas. Depois disso, a esticada que eu dei, porque sim, eu estiquei o meu budget, foi extremamente por conta e risco. Então eu não sabia se eu ia conseguir, eu sabia que eu ia conseguir pagar no final. Mas, por exemplo, nessa viagem eu tive que parcelar a minha fatura do cartão de crédito, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu não recomendo, a não ser em situações de extrema emergência / você realmente precisa fazer isso. Então, sim, tem como você organizar passeios e pagar pouco. Sim, tem como você viajar e não pagar muito. Sim, tudo uma questão de planejamento, tudo uma questão de você entender o quanto você tem, o quanto você pode gastar, o quanto você não pode gastar de jeito nenhum e pra onde você vai. Em questão de dicas ou hacks, vamos dizer assim, de viagens, eu acho que vale muito a pena ir viajar pra lugares que a moeda é desvalorizada, por exemplo. O Japão é um lugar desses. Você paga muito caro na passagem, tá? A passagem é bastante cara. Mas, quando você chega lá, o custo de vida, pra gente, é estranho, porque assim, eu cheguei a pagar R$10 numa refeição bastante ok. Eu cheguei a pagar R$30 numa refeição bastante, bem servida. Então, assim, são países que têm uma cultura infinita, tem vários lugares que você consegue fazer de graça, e você, paga um valor ok, tirando a passagem. A passagem você, ignora, ignora, tá, gente? Obviamente você não pode ignorar a passagem. Mas a passagem, geralmente, você divide em N vezes no cartão, e você vai pagando devagarzinho. Já os custos mesmo da viagem, geralmente você não consegue fazer isso. Outra dica que eu falo sempre, quando você vai viajar para um lugar onde o câmbio não é desvalorizado, ou seja, quando eu fui para a Suíça, quando eu fui para a Europa, quando eu fui para Londres, vale a pena você ir comprando dinheiro devagarzinho. Então, por exemplo, decidi que eu vou para Suíça no ano que vem. Lindo, adorei, sucesso. Vi que o câmbio tá um pouquinho mais baixo, compra um pouquinho de dinheiro. Vi que o câmbio subiu um pouquinho, não compra. Vai comprando devagarzinho, porque daí você chega lá na frente, é como se você pagasse parcelado, as suas despesas da viagem. E daí chega lá na frente, você tem o tanto de dinheiro que você realmente pode pagar. Então, por exemplo, tenho R$100 por mês que eu posso gastar pra comprar dinheiro, então eu quero gastar pra juntar pra essa viagem. Chega na hora de juntar esse dinheiro, o câmbio tá bom. Ou durante o mês, o câmbio fica bom em algum momento. Vou lá e compro esses R$100 que eu vou guardar. E guardo na moeda local. Então eu pego esses R$100 e guardo 20 francos. Misericórdia. Beleza, guardei esses 20 francos. Mês que vem, tenho esses R$100 pra guardar pra minha viagem. O franco tava absurdo de caro, eu não vou comprar. Beleza, guardo os R$100. Mês que vem, vou guardar os R$100. O câmbio ficou bom de novo. Compra R$200. E vai fazendo isso. Ou se não, sei lá, entendeu? Vai tentando entender qual que é a sua necessidade, ou quanto você pode juntar pra essa viagem. Porque daí você vai chegar lá na frente e você vai ter, sei lá, XYZ francos, dependendo da quantidade que você... francos, porque eu tô falando, né? Mas XYZ moedas locais que você vai poder gastar na sua viagem e você não teve que comprar tudo de uma vez. Porque querendo ou não, comprar tudo de uma vez é meio bruto. Então, tem isso. E a última pergunta, na verdade, é da Ru.
sobre viagens com menos de uma semana, que eu já falei pra vocês, depende muito do que vocês querem, depende muito do estilo de viagem de vocês. Eu acredito muito em viagens de menos de uma semana, mas viagens mais focadas. Então, pra menos de uma semana eu indicaria duas cidades a 3 cidades no máximo. Não muito mais do que isso. De, por exemplo, uma cidade grande e 2 cidades menores, ou 2 cidades médias e uma cidade menor. Esse estilo de coisa. Pra você poder realmente aproveitar o local e conseguir conhecer todos os lugares. Porque não adianta nada, por exemplo, eu fui pra Londres no meu aniversário, em 2015, eu acho que foi, quando eu tava na Espanha. E eu fiquei 4 dias em Londres. Gente, 4 dias em Londres são 4 dias intensos em Londres. Não, fiquei 4 dias ou 3 dias? 3 dias em Londres. E assim, gente, é muito... Londres é uma cidade gigantesca. 3 dias em Londres, você consegue conhecer Londres? Até que consegue, mas fica muito rabo pra trás. Então, por exemplo, eu fui pra Londres, eu conheci o centro de Londres em 3 dias. 2 dias e meio, porque eu tinha que ir pro aeroporto e tal. Em 2 dias e meio eu conheci o centro de Londres. Eu não fui pra Camden Town, eu não fui pros bairros um pouquinho mais, os distritos um pouquinho mais distantes. Eu conheci realmente Londres, tipo, o centrão de Londres. Então, acho que depende muito do local onde você vai e dos seus interesses no local. Então, se você vai pra uma cidade grande, que você tem 200 lugares que você quer conhecer, obviamente uma semana, menos de uma semana não vai dar. Entendeu? Então, você vai medindo um pouquinho isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha respondido bastante das perguntas de vocês. Se vocês ainda tiverem perguntas, deixa aqui embaixo. Eu vou respondendo nos comentários dessa vez. Eu não vou juntar para outro vídeo. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.